Ela não tem ideia do que acabou de fazer, tem? Gritei, as mãos apertando o volante tentando controlar a raiva. A frustração ainda não tinha desaparecido quando saí da empresa, dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo. Mas minha mente só pensava em uma coisa. Será que ela percebeu que acabou de me empurrar para um beco sem saída? Como empresário, sempre achei que soubesse controlar todas as situações. Minha empresa, as reuniões, as decisões de investimento, tudo estava organizado e sob controle. Mas quando voltei para casa, olhando para o rosto fechado de meu filho, percebi que havia algo que o dinheiro não podia comprar. Tudo o que eu tinha não poderia substituir a falta de uma mulher ao meu lado. Lucas, você não vai comer de novo? Olhei para meu filho de 7 anos, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Tudo parecia ter começado no momento em que minha esposa me deixou, me deixando com Lucas em um mundo que não entendíamos. Meu filho, com aqueles olhos grandes e tristes, agora era uma criança incapaz de se encaixar na sociedade. Não tinha amigos, não sorria, só ficava em silêncio, preso ao vazio e ao medo. Nós já trocamos de escola 3 vezes, mas nada parecia melhorar. Lucas não falava com ninguém. Ele só ficava em silêncio, observando o mundo ao seu redor com uma expressão distante, como se estivesse carregando uma dor que ninguém mais entendia. Os pesadelos, as crises de ansiedade, tudo isso tornou nossa vida um caos. Eu não sabia mais o que fazer. Não sabia como ajudar meu filho. Quando tomei a decisão de contratar uma nova empregada para casa, só pensei em alguém para fazer a limpeza e preparar as refeições. Mas não sabia que a presença dela mudaria tudo, que ela viria para mexer com nossa vida de uma maneira que eu não imaginava. Ela se chamava Camila Santos, 26 anos, uma jovem simples, vinda de Minas Gerais, em busca de uma vida melhor. Quando ela apareceu na minha porta, com seu uniforme simples e sorriso tímido, eu mal sabia que ela se tornaria a pessoa que mudaria a história da nossa casa. Oi, senhor. Eu sou a Camila. Vou cuidar da casa e preparar as refeições para o senhor e o Lucas, ela disse, com uma voz suave e confiante. Eu apenas acenei com a cabeça, sem prestar muita atenção. Meu foco estava nos projetos do trabalho. Mas quando ela entrou, comecei a perceber algo diferente nela. Algo que não conseguia identificar de imediato, mas que se tornaria claro com o tempo. Foi no primeiro dia que ela conheceu Lucas. Ele estava no sofá, escondido, olhando pela janela, sem demonstrar interesse por nada ou por ninguém. Camila não tentou forçar uma interação. Não pressionou Lucas a falar. Ela simplesmente começou a fazer o seu trabalho, movendo-se pela casa de forma tranquila, sem pressa. Então, ela começou a falar com ele. Oi, Lucas. Tudo bem? Eu sou a Camila. Vou preparar uma comida gostosa para você, tá? Ela falou com uma voz suave, mas cheia de empatia. Lucas não respondeu, mas pela primeira vez, ele olhou para ela. Não disse nada, mas estava ali, observando com uma curiosidade que eu não via nele há muito tempo. Camila não insistiu. Ela continuou fazendo o que tinha que fazer, mas sem deixar de falar com ele, de maneira simples, como se estivesse conversando com uma pessoa normal. O que me surpreendeu foi que, na tarde seguinte, Lucas estava na cozinha, perto dela, observando enquanto ela preparava o almoço. Ele não falava muito, mas parecia estar mais presente. Era como se de alguma forma ele começasse a confiar nela. Naquela noite, depois que Lucas foi dormir, eu me sentei na sala de estar, tentando processar o ponto que acontecia. Camila não era uma empregada qualquer. Ela tinha algo de especial. Algo que me fez pensar sobre as coisas que eu tinha perdido ao longo dos anos. Eu estava tão obcecado com o trabalho, com os meus negócios, que esqueci de olhar para o que realmente importava menos minha família. A noite estava silenciosa e, quando Camila passou por mim, ela me olhou e perguntou: Está tudo bem, senhor? Eu olhei para ela e sorri, mas não soube o que responder. Algo estava mudando em mim, e eu não sabia se isso era bom ou ruim. Sim, está tudo bem, eu disse, mesmo não tendo certeza se aquilo era verdade. Os dias passaram, e conforme os dias se arrastavam, comecei a perceber pequenas mudanças em Lucas. Ele começou a comer mais, até mesmo a pedir para ela preparar algumas coisas que gostava. Às vezes, ele vinha até a cozinha, ficava observando Camila trabalhar. Às vezes, ele até se atrevia a fazer perguntas, como se estivesse descobrindo o mundo novamente. Eu, que sempre achei que sabia o que meu filho precisava, agora me via incapaz de entender os sinais que ele me dava. Eu percebi que talvez a resposta não estivesse em terapias ou psicólogos, mas em algo muito mais simples: paciência, carinho e presença. Camila parecia ter essa habilidade.
Ela tratava Lucas com um carinho que eu nunca soube como oferecer. Ela não pressionava, não exigia respostas. Ela só estava lá, ouvindo, cuidando, respeitando o espaço dele. E isso parecia ser tudo o que Lucas precisava. Eu a observava de longe, sem que ela soubesse. Como um espectador distante, eu via a transformação silenciosa acontecendo diante dos meus olhos. Lucas, que antes se recusava até mesmo a comer, agora estava mais aberto, mais disposto a participar das atividades do dia a dia. Ele começava a interagir com o mundo ao seu redor, e eu sabia que Camila era responsável por essa mudança. Quando eu chegava em casa depois de um dia longo de trabalho, o que mais esperava era saber o que havia acontecido durante o dia com Lucas. Camila sempre tinha algo para me contar. Hoje o Lucas me ajudou a fazer o almoço. Ele estava tão empolgado quando cortou as cenouras. Ou ele me contou um sonho muito legal hoje. Parecia até um conto de fadas. Cada pequena vitória de Lucas era comemorada como um grande triunfo. E aos poucos, minha vida começou a mudar. Mesmo que eu não soubesse como lidar com essas mudanças. Eu, que me sentia tão perdido em meu próprio mundo. Comecei a sentir uma leveza que não sentia há muito tempo. Era como se a presença de Camila, com sua paciência e sua empatia, estivesse me ensinando o que realmente importava. Mas mesmo com tudo isso, eu sabia que havia uma linha tênue entre a gratidão que sentia por ela e o que estava começando a sentir de verdade. Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. A cada dia, a cada gesto gentil de Camila, eu me via mais atraído por ela. E isso me assustava. Como alguém como eu, com tanto a perder, poderia se apaixonar por alguém como Camila? Ela era a empregada da minha casa. Alguém que estava ali para fazer seu trabalho. Nada mais. Eu sabia que não podia deixar meus sentimentos se confundirem com a situação. Eu tinha que manter o controle. Eu tinha que manter a distância. Mas o que eu não sabia era que as emoções não funcionam assim. Elas não seguem regras. Não se ajustam às nossas expectativas. Elas surgem, nos surpreendem, nos transformam. E em um momento, eu me peguei pensando: será que eu poderia deixar tudo para trás e seguir o caminho do que meu coração realmente desejava? Ou seria isso apenas um erro? Algo que poderia destruir tudo o que eu construí? Eu ainda não sabia. Mas o que eu sabia é que cada vez mais Camila se tornava uma parte fundamental da nossa vida. E, por mais que tentasse resistir, algo me dizia que eu não poderia mais ignorar o que estava crescendo dentro de mim. Era só uma questão de tempo, até que essa realidade começasse a se revelar. Eu sempre acreditei que o tempo era um bom conselheiro, que ele nos ajudava a entender melhor as coisas. Mas eu comecei a perceber que, no caso de Lucas, o tempo só fazia aumentar a distância entre nós. Ele parecia cada vez mais afastado, mais silencioso. O que era uma criança com grande potencial estava se tornando uma criança perdida, que não sabia como reagir ao mundo ao seu redor. Cada gesto de Lucas estava impregnado de um medo profundo. Um medo que não sabia como lidar. Foi então que Camila entrou em nossas vidas. E tudo começou a mudar. Eu a observei de longe nos primeiros dias, sem saber o que esperar dela. Ela parecia ser apenas uma jovem simples, de Minas Gerais, com um sorriso suave e um olhar tranquilo. Mas quando ela começou a interagir com Lucas, tudo começou a tomar outra forma. Não foi algo imediato. Não houve nenhum evento dramático ou uma grande mudança de uma hora para outra. Foi um processo gradual, quase imperceptível no início, mas que foi ficando cada vez mais claro com o tempo. Camila não forçou nada. Ela simplesmente foi sendo parte da nossa vida, com uma presença que parecia acolher a casa, e com uma capacidade de lidar com Lucas que me deixava sem palavras. Era como se ela tivesse nascido para isso, para ser o equilíbrio entre o que Lucas estava sentindo e o que ele precisava aprender a sentir. Enquanto eu, como pai, estava perdido em uma sequência de eventos que não conseguia controlar, Camila trouxe uma serenidade que parecia curar todas as feridas que a nossa família tinha sofrido. Ela começou a falar com Lucas de uma maneira única, sem pressa, sem pressões. Cada palavra dela era um convite ao diálogo, à confiança. Eu a vi se abaixar até a altura de Lucas, com os olhos suaves. E ela começou a falar com ele sobre coisas simples, coisas de criança, o tipo de conversa que eu não sabia como ter. Ela não estava tentando forçar uma resposta. Ela estava apenas se conectando com ele. E isso foi o suficiente. Certa manhã, Camila estava organizando o quarto de Lucas e, como sempre, falando com ele, como se ele fosse uma pessoa normal, alguém com sentimentos e não com um peso emocional gigante. Ela foi cuidadosa em não sobrecarregar Lucas, mas ao mesmo tempo,
Ela sabia como abrir a porta do mundo para ele. Lucas, esse carrinho aqui parece ser muito corajoso. Não acha? Ele está sozinho, viajando por toda a casa. Ele deve estar muito determinado a não parar, disse Camila, com um sorriso. Lucas olhou para o carrinho e então olhou para ela. Ele não respondeu de imediato. Mas algo no seu olhar mudou. Algo se acendeu. Ele tem medo, Lucas murmurou. Quase inaudível. Mas as palavras estavam ali. Entendi. Então ele precisa de um amigo para não ficar com medo. Não é? Camila completou com a mesma suavidade. Foi o primeiro diálogo real que Lucas teve com alguém depois de meses de silêncio. Eu observei tudo isso da porta, sem querer interromper, mas senti um calor estranho no peito. Era como se eu tivesse vendo meu filho sair de um lugar muito escuro e começar a dar os primeiros passos para a luz. A partir daí, o comportamento de Lucas começou a mudar. Aos poucos ele começou a confiar em Camila. Começou a perguntar coisas a ela. Até mesmo a ajudá-la na cozinha, misturando ingredientes e experimentando temperos. Algo que nunca faria antes. Ele começou a desenhar. E os desenhos que antes eram incompletos e apagados se tornaram mais vívidos e cheios de detalhes. Certo dia, eu cheguei em casa mais cedo e encontrei Camila e Lucas no quintal, brincando. Ela estava fazendo com ele um circuito de carrinhos de brinquedo, e Lucas estava rindo. Algo que eu não via há muito tempo. Ele estava tão envolvido na brincadeira que parecia esquecer todas as suas inseguranças. Ele estava rindo. Algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso, porque era a primeira vez que ele parecia genuinamente feliz. Eu me sentei em uma cadeira, observando tudo de longe, tentando não interferir. Mas no fundo, eu sabia que algo muito forte estava acontecendo ali. Camila não estava apenas cuidando da casa e de Lucas. Ela estava curando a alma dele. Uma alma que eu não sabia como tocar. E isso me fez pensar em tantas coisas. Eu estava tão focado na minha carreira, nas minhas responsabilidades, que me esqueci do que realmente importava. A conexão com meu filho. A capacidade de ver nele algo mais do que uma criança perdida em um mundo de frustração e solidão. Eu estava começando a ver Lucas de uma maneira diferente, e era graças a Camila. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma tensão crescer dentro de mim. Eu comecei a me perguntar se estava ficando muito próximo dela. A cada gesto de carinho que ela dava a Lucas, a cada momento em que ela se envolvia mais com ele, eu senti uma necessidade de também me aproximar dela. A ideia de Camila, como alguém essencial para o bem-estar de Lucas, me fazia ver ela sob uma luz diferente. Algo estava crescendo em mim. Uma sensação de algo mais do que simples gratidão. Algo mais profundo. Algo que eu não estava preparado para lidar. Eu tentei ignorar isso por algum tempo. Focava no trabalho. Me concentrava em manter minha vida em ordem. Mas quanto mais eu tentava afastar esses sentimentos, mais eles se tornavam evidentes. Como poderia eu, alguém com tanto a perder, começar a me apaixonar por ela? Camila era apenas minha empregada. Ela estava ali para cuidar de mim e de meu filho. Não para ser uma parte da minha vida de uma forma mais profunda. Era um dilema que eu não conseguia resolver. Quando eu olhava para Camila, via muito mais do que uma funcionária. Via uma mulher forte, compassiva e incrivelmente inteligente, que conseguia trazer alegria a um lugar que há muito estava tomado pela escuridão. Ela se tornou uma presença indispensável na vida de Lucas e na minha. E, no entanto, eu hesitava. Havia uma linha tênue entre o que eu sentia e o que eu sabia que não podia acontecer. Eu não queria fazer nada que fosse errado, nada que fosse irresponsável. Eu já tinha me arriscado demais na vida. Com o trabalho, com minha família, eu não sabia se tinha coragem de arriscar ainda mais por um sentimento que poderia ser apenas uma ilusão passageira naquela noite. Depois de um jantar tranquilo, Lucas foi dormir mais cedo do que o habitual. Camila estava na cozinha, lavando os pratos, e eu me vi parado na porta, olhando para ela. O modo como ela se movia pela cozinha, o cuidado que tinha com os detalhes, com as pequenas coisas. Eu me senti invadido por uma emoção que não sabia como processar. Não era apenas gratidão. Não era apenas admiração. Era algo mais complexo, algo que eu não estava pronto para admitir. Camila, eu a chamei suavemente, e ela se virou para mim, com um olhar atento. Sim, senhor, ela respondeu, com o mesmo tom suave e atento. Eu hesitei por um momento. O que eu queria dizer? O que eu precisava dizer? Eu não sabia. Você tem feito um trabalho incrível com Lucas, eu disse, finalmente. Ele está mudando, está mais aberto, mais feliz. E isso é tudo graças a você. Ela sorriu levemente.
sem arrogância, mas com uma humildade que só ela possuía. Eu só tô fazendo o meu melhor. Ele é um menino especial, e com um pouco de paciência e carinho, ele pode ir muito longe. Eu olhei para ela, percebendo que, em suas palavras, havia mais do que apenas uma ajudante. Ela estava dizendo algo profundo, algo que eu não havia percebido até então. Ela não estava apenas ajudando meu filho a encontrar um caminho. Ela estava, de certa forma, me ajudando também a encontrar o meu. Eu sei, respondi. Minha voz mais baixa, quase um sussurro. E eu sou grato por isso. Camila me olhou por um momento, mas não disse nada. Não era necessário. O silêncio entre nós falava mais do que qualquer palavra. E naquele silêncio, eu soube que algo estava começando a se formar. Algo que eu não tinha controle. E talvez fosse isso que eu precisava. Perder o controle para finalmente entender o que realmente importava. Eu sabia que as coisas estavam mudando, mas não sabia onde isso nos levaria. A vida tem uma maneira de nos surpreender. E com o tempo, aprendi que há momentos em que não podemos mais ignorar aquilo que está à nossa frente. Foi o que aconteceu naquela noite, quando olhei para Camila e percebi que não podia mais esconder o que sentia. Eu sabia que as coisas estavam se complicando, que as linhas entre a gratidão e o que estava se tornando algo muito mais profundo estavam se borrando. Eu não tinha mais as respostas. Eu queria que tudo fosse simples, mas não era. Quando se trata de amor, ou até mesmo de afeição, as coisas não seguem um roteiro claro. Eu não sabia o que fazer com aquilo que estava crescendo dentro de mim, e ao mesmo tempo, algo me dizia que eu não poderia ignorar esse sentimento por muito mais tempo. Camila não era apenas uma funcionária na minha casa. Ela havia se tornado alguém fundamental. Uma presença que fazia meu filho sorrir. Uma presença que fazia minha vida mais suportável, mais humana. E isso estava me deixando confuso. Como eu poderia explicar isso para ela? Como eu poderia explicar para mim mesmo o que estava acontecendo? Os dias continuaram a passar, e com cada manhã, eu sentia o peso das minhas decisões crescendo. Eu comecei a me perguntar o que aconteceria se eu permitisse que o que estava surgindo entre nós se tornasse algo mais. Eu não queria que isso causasse danos a Lucas, nem para Camila, nem para mim. Afinal, eu era um homem com responsabilidades. Um empresário que deveria manter as coisas em ordem. Como eu poderia arriscar tudo por algo tão incerto? Foi uma tarde tranquila, que depois de um dia longo de trabalho, eu decidi que precisava ter uma conversa com Camila. Eu não sabia o que isso significaria, mas precisava colocar tudo para fora. Precisava entender onde estávamos. Eu sabia que a situação estava se tornando insustentável. As conversas que antes eram apenas sobre o bem-estar de Lucas começaram a se expandir para algo mais pessoal. Havia uma tensão no ar, uma expectativa que nós dois já não podíamos ignorar. Eu a encontrei na cozinha, como sempre, mexendo em uma panela. O som suave da colher batendo nas panelas parecia marcar o ritmo de uma casa que, de alguma forma, encontrava equilíbrio nas pequenas coisas. O cheiro de comida se espalhava pelo ambiente. E pela primeira vez, eu percebi que isso já não era apenas sobre a casa, mas sobre tudo o que estava se criando ali. Camila, eu a chamei, minha voz mais suave do que eu esperava. Ela se virou, surpresa, mas com um sorriso que sempre trazia calma ao meu coração. Sim, senhor. Senhor, está tudo bem? Eu hesitei por um momento. O que eu deveria dizer? Eu não tinha palavras prontas, mas sabia que precisava falar. Eu preciso falar com você sobre algumas coisas. Ela me observou, seus olhos curiosos, mas tranquilos. Ela sabia que algo estava no ar. Sabia que essa conversa era necessária. Claro, estou ouvindo. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Camila, você mudou tudo aqui. Não só para Lucas, mas para mim também. Você trouxe algo que eu não sabia que estava faltando. Algo que... Eu não sei como lidar. Ela não interrompeu. Apenas me olhou atentamente, como se estivesse esperando que eu chegasse a um ponto. Eu não sou um homem fácil, Camila. Continuei. Eu tenho responsabilidades. Tenho uma vida que está no controle. Ou pelo menos tento que esteja. Mas você me fez perceber que há mais na vida do que apenas o trabalho, a rotina. Você me fez olhar para o Lucas de uma maneira diferente. Me fez enxergar as coisas que eu tinha ignorado por tanto tempo. Ela se aproximou um pouco, colocando a colher de lado, e me olhou com uma expressão séria, mas suave. Rafael, eu só tô fazendo o que é certo. Eu vi um menino que precisava de ajuda, e ofereci isso. Não sei se entendi direito, mas não tô aqui para mudar nada na sua vida. Estou aqui porque queria ajudar.
Eu olhei para ela, e naquele momento, percebi que havia mais em suas palavras do que ela estava disposta a admitir. Ela estava sendo modesta, como sempre. Mas eu via o que ela realmente queria dizer. Camila não estava apenas cuidando de Lucas e de mim. Ela estava se entregando de corpo e alma, fazendo de tudo para dar um novo sentido às nossas vidas. Eu sei disso, Camila, eu disse, sentindo a tensão aumentar entre nós. Eu sei disso. Mas não posso mais ignorar o que estou sentindo. Eu sei que você está aqui por um motivo. Mas a verdade é que, de alguma forma, você se tornou uma parte essencial da nossa vida. E isso é algo que eu não sei mais como controlar. A sala ficou em silêncio, por um momento. Camila parecia estar processando minhas palavras, talvez buscando entender a profundidade do que eu estava dizendo. Eu não queria forçá-la a tomar uma decisão. Não queria pressioná-la, mas eu também não podia mais esconder o que estava crescendo entre nós dois. Rafael, ela começou, sua voz baixa e hesitante. Eu entendo o que você está dizendo, mas você precisa entender que eu não sou a pessoa que você acha que sou. Eu sou uma mulher comum, de classe baixa, e você é um homem de negócios, com uma vida completamente diferente da minha. Não podemos simplesmente ignorar essas diferenças. Eu a observei por um momento, tentando entender o que ela queria dizer. Mas essas diferenças realmente importam, Camila? Eu perguntei, tentando manter a calma. Eu sei que há uma diferença entre nós, mas não posso mais ignorar o que sinto. Não posso mais negar que você se tornou mais do que apenas uma funcionária aqui. Você se tornou parte da nossa vida. E não estou falando só de mim. Estou falando de Lucas também. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse ponderando sobre o que eu disse. Eu não sei o que isso significa para nós, Rafael. Eu me envolvi com Lucas, mas eu sempre soube qual era o meu lugar aqui. Eu sabia que estava aqui apenas para ajudá-los, não para ser parte de algo maior. Eu me aproximei, sentindo o peso das palavras que ela estava dizendo, mas sabendo que não poderia mais ficar em silêncio. E se o nosso lugar juntos for justamente isso, Camila? Um lugar onde não há mais diferentes, onde nós podemos ser apenas nós mesmos? Você não acha que merece mais do que um lugar à parte? Porque eu acredito que você merece, e não estou falando apenas por mim. Ela me olhou, e por um instante, tudo ao redor desaparecia. O barulho da cozinha, o som das árvores, balançando fora da janela. Menos tudo ficou em segundo plano. Só existia eu e Camila, tentando encontrar uma resposta para a pergunta que pairava no ar. Eu sabia que a vida não seria fácil se decidíssemos seguir em frente, mas também sabia que era uma escolha que eu estava disposto a fazer. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções. Eu não sei, Rafael. Eu quero acreditar nisso, mas e se não dar certo? E se tudo que estivermos tentando construir acabar em nada? Não sabemos, eu respondi, com um sorriso triste. Mas eu prefiro tentar do que viver me perguntando o que teria acontecido se não tivéssemos arriscado. Ela ficou em silêncio, e o tempo pareceu parar. Eu sabia que essa conversa mudaria tudo, mas não sabia se isso seria o começo de algo novo ou o fim de algo que nunca deveria ter começado. Mas havia algo dentro de mim que me dizia que, independente do que acontecesse, nós três, Lucas, Camila e eu, já tínhamos dado um passo em direção a algo mais, algo que, apesar de ser incerto e difícil, estava nos unindo de uma maneira que nada mais poderia. E o que quer que fosse, eu estava pronto para seguir esse caminho com ela ao meu lado. Mesmo que a jornada fosse longa, dolorosa e cheia de incertezas,